que o Espírito do Senhor tenha a nos dizer. João 15, 16. Isso aqui foi uma tônica do profeta em suas mensagens. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo te aborrece? Agora Efésios, capítulo 1. 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor Jesus, estamos na dependência completa do Teu Espírito. E creio, Senhor, que nesta manhã o Senhor irá falar conosco. Creio que nesta manhã toda essa congregação visível e invisível serão ajudados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Esta palavra que diz, eu vos escolhi, e não foi você que me escolheu. Então nós vamos nesta manhã tomar as palavras do próprio irmão Branham a respeito desse assunto. Veja bem, não é porque eu quero, porque Ele quis. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Eu quero deixar bem, abaixar um pouquinho o som, que eu vou gritar aqui e vai dar. Eu quero dizer para vocês que Deus sabe quem escolhe. Deus sabia quem era Abrão. Deus sabia quem era Jó. Ele conhecia a natureza daquelas pessoas. Ele conhece a sua natureza. E ele sabia que você estaria à disposição dele neste tempo, nesta hora. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse pequeno ensinamento, que talvez eu não delongue tanto, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. O corpo de Cristo foi formado em 2000 anos. No Antigo Testamento, ele foi formado exatamente em 2000 anos. Nós temos 2000 anos até Noé. Nós temos 2000 anos de Noé a Cristo. E nós temos 2000 anos de era.
E nós estamos encerrando agora não a 7ª era, porque a 7ª era para nós já foi encerrada na abertura dos mistérios, na abertura dos selos. Por isso que o profeta chamou a noiva de 8º dia, o primeiro dia. Isto é a eternidade. A eternidade está dentro de cada eleito. Você não vai esperar entrar na eternidade depois que você morrer. Não é assim. A eternidade você recebe aqui, quando você recebe o Espírito Santo. Quando você é batizado no corpo de Cristo, então a eternidade entra em ti e você passa da morte para a vida, passa do tempo para a eternidade. Quer dizer, que o corpo nosso natural está no tempo, está envelhecendo. Mas a alma do eleito não está mais no tempo. Quando você foi redimido, Deus sacou você do tempo e te passou para a eternidade. E então, daí por diante, o Senhor começou a trabalhar com você como indivíduo, para colocar em você as 7 virtudes dele, até que você chegue à estatura do varão perfeito. Se tiver aí, joga na tela, por favor. A estatura do varão perfeito, tá? Até que você chegasse à estatura completa de Cristo, tá? Ele é o ser eterno. Ele nunca vai melhorar, porque ele é perfeito. E lá na eternidade, você já era o que você é. Tá? Nossos esforços, como mortais, para melhorar a nós mesmos, é só frustração. Você não vai conseguir ser melhor. Porque quando você procura ser melhor, você se mete em religião. Está aí? Então veja lá. Vê se eu consigo ler de onde eu estou. Está vendo? Ó. Ele começou a formar o corpo dele com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal em Laodiceia. Aí você percebe que no gráfico que o irmão Brana fez, esse gráfico é dele, tem um espaço de tempo. Esse espaço de tempo é a meia hora de silêncio, tá? Que essa meia hora foi rompida quando a palavra começou a abrir. Ninguém entendeu os selos quando o irmão Brana pregou. Aquilo era língua estranha para aquela gente. E muitos dos dias do irmão Brana estarão no rápido, porque não viram da maneira que nós estamos vendo, mas creram. Você acha que Moser entendeu os 7 mistérios? Ela creu. Tanto é que Deus deu os filhos dela e tantos outros, tá? Mas neste tempo agora, que nós estamos, essa meia hora está sendo encerrada, ela foi rompida, essa meia hora, quando a palavra começou a abrir. É muito importante citar isto, porque, veja, isso está em tipo, tá? Isso está em tipo. Essa é a verdade. Se você voltar lá no Antigo Testamento, está em tipo. Tá? Quando Deus tirou Israel do Egito, sobre o comando do seu profeta Moisés, lá no deserto, foi colocado uma prova para eles, tá? E eles não venceram a prova. Eles murmuraram. Está lá no livro de Hebreus. Eles murmuraram durante aquele tempo. E quando eles entraram em Cádiz Barneia e trouxeram o fruto de Cádiz Barneia, trouxeram a mensagem. Ó, nós fomos lá e estamos trazendo a mensagem. A mensagem é esta.
A terra está lá, conforme Deus mostrou para o nosso pai Abraão. A terra está lá, e aqui está a evidência da terra. Foi ali que eles não passaram no teste. Foi ali que a prova os venceu, em vez deles vencerem a prova. Foi ali. E dali então, Deus começou a rodear com eles. E rodearam no deserto 40 anos. E aquela geração que blasfemou, que não aceitou, tiveram medo de Canaã, tiveram medo dos gigantes de Canaã, dos heveus de Canaã, dos girgazeus, jebuseus e assim por diante, eles morreram. Eles ficaram separados de Deus a partir dali. Mas esta separação não os levou Deus os matar de fome. Ainda Deus deu maná para eles, e o maná caiu até lá em Canaã. Em Canaã caiu o maná. Você pode ler lá em Josué que eles entraram em Canaã, acho no segundo dia que estavam lá, que o maná parou, que eles comeram o milho da terra, o trigo da terra, até lá caiu. O maná, às vezes, cai dentro da mensagem, até que você, como fruto da terra, Deus quer te dar fruto da terra, é a revelação. Fruto da terra que estamos falando, é quando Deus abre a palavra e revela a palavra, e Deus mostra que Ele não está mais num livro com tinta e papel, mas que Ele está agora manifestado em carne e osso. Aí nós paramos e pensamos, mas como um Deus tão santo vem parar dentro de um corpo pecaminoso e mortal como o meu? Porque dentro desta terra tem uma alma, e Deus está cuidando desta alma que está aí dentro. O mundo não é um lugar podre de pecado, e Ele não está aqui no mundo. Jesus não disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu vos escolhi do mundo, eu vos tirei do mundo. Foi a escolha dele. Foi a escolha dele. Eu não vou escolher uma igreja, Ele escolheu sua igreja. Eu não vou escolher você, é Ele que te escolhe. E quando Ele escolhe alguém, Ele cumpre o seu propósito na vida dos seus escolhidos. Nós não iremos conseguir fazer crente, fabricar crentes na igreja. Quem faz crente é o Espírito Santo. Você não vai convencer as pessoas que o inferno é um lugar terrível de tormento, e que sem Jesus Cristo eles estão perdidos. Muito mais aqueles que entraram na terra e comeram o fruto da terra. Aqueles que um dia foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que um dia tocou no cálice sagrado na ceia, esse não tem chance nenhuma, nenhuma. Agora, você vai tomar essas pessoas e fazê-las cristãs? Você não pode fazer, não há como fazer. Foi Ele que te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele vai te levar até o fim. Ele vai te lapidar, vai te cortar os pedacinhos, mas vai te levantar para representar Ele, para a luz brilhar. Essa luz é você. Vós sois a luz do mundo. Mas não tem um lampião na minha cabeça, tem? Não. Mas a luz que estamos falando é quando você recebe a luz, não do cosmos, mas a luz eterna. A luz da glória, que olhos mortais não podem ver, mas que você sente a presença dela. Você sente Deus em cena. Todo
culto que você entrar, de uma igreja ungida e revelada, a presença viva está ali, a glória da Shekinah está ali, a luz esmeralda está ali, Ele está presente. Por quê? Porque Ele está em ti. Ele não pode negar isto. Ele foi trabalhando, te lapidando, para trazer a igreja agora na abertura desses mistérios. Foi em 63 que abriu a palavra, e ela começou a ser aberta em 2003. Não vai pensar, quero abrir aqui agora um parênteses, não vai pensar que nós temos um precursor da abertura da palavra. Viu? Não tem um pássaro raro em nosso meio, não. O profeta disse que a abertura da palavra, ele disse que isto seria secreto, não seria uma manifestação pública. Saímos num grupo sim atropelado, tá? Saímos num grupo sim empurrado para fora. E quando a gente saiu alguma coisa com a gente também, que hoje só está dando problema para nós. Sim, porque não foram chamados. Por isso que eles inventaram uma religião dentro da abertura da palavra. Inventaram líderes na abertura da palavra. Respeitosamente estou dizendo isso. Todos caíram, estão à margem do caminho. Todos que queriam ser o precursor da terceira etapa. Todos que queriam saber mais sobre os 7 selos e fazer uma grande obra sobre isso, as suas igrejas acabaram. Não é um não, tem uma meia dúzia espalhada por aí, que hoje tem o descaramento de colocar uma igreja ao lado da minha lá em Guarulhos. Isso não é atitude de uma pessoa que se diz pastor, sabendo que tem um pastor lá. Isso é fabricar religião. Isso é fabricar. E se você for ver o que eles pregam, eles estão tão vazios que não tem mais nada que falar para o povo. E outros estão rodando. Outros estão rodando. Houve um encontro no Centro-Oeste, nesta semana. Um só homem pregou pelo vídeo. Mensagem de 80, mensagem de 90, um só homem pregou. E o povo está lá vindo só rodar a mídia lá. Se nós pegarmos mensagens que nós pregamos, eu preguei na década de 80, de 90, eu posso extrair pequenas coisas delas, que nós não tínhamos esta luz. Nós não tínhamos esse entendimento. E Deus abriu agora. E eles não entenderam ainda quando começou. Eles não entenderam o que Deus fez quando o 7º selo foi aberto. O que aconteceu? Houve meia hora de silêncio. E o 7º selo estava lá em 63. Então teve um silêncio. Como que você ia entender alguma coisa no silêncio? Deus estava quieto. Ele não falou nada. Era silêncio. Não tinha como entender. Mas quando, preste bem atenção nisso, quando Deus começou a romper o silêncio, foi quando a palavra começou a abrir. E quando a palavra começou a abrir, aqueles que não foram escolhidos, começou a aproveitar essa oportunidade para fazer um ministério em cima disso, e Deus puxou o tapete deles, eles se deram em nada. Tá? E aqui nós estamos agora, já no tempo final, nós estamos na hora final do silêncio que foi aberto. A hora final, por isso que eu mostrei o gráfico da estatura lá, que há um espaço. Por que o irmão Branham deixou um espaço ali? A meia hora de silêncio. Mas que o amor divino, Cristo é a essência do amor, tá?
ele viria, e essa é a pedra de coroa, é a pedra angular, tá? E a pedra angular é a noiva, que está coroando o corpo. Entende isto? A pedra angular, chamada amor, é a noiva, que está coroando as 7 eras da igreja, 7 grupos que esperam por nós. E nós tivemos do Senhor a chamada, a escolha para ter parte nesta pedra angular, amém? Fazer parte disto. Por isso que a mensagem que pregamos, nós estamos sendo acompanhados pela presença do Senhor o tempo todo, vindicando a palavra, ardendo o seu coração. Por quê? Porque não é mais o homem, é Ele que tomou o homem para terminar a sua obra. Eu vos escolhi e não vocês me escolheram, para que vocês saiam e façam a obra e deis frutos. Agora, esses são os pensamentos eternos de Deus. Vou tomar aqui a era da igreja de Esmirna, 127, a página. Olha, os eternos pensamentos de Deus. Se eu sou um pensamento de Deus, não tem como eu fugir disso. Se você é um pensamento de Deus, não tem como fugir. Agora, se você não é o pensamento dele, não tem como resolver. Os eternos pensamentos de Deus. Deixa-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, Ele, como Deus, deve ser onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas, de toda a eternidade. Ele é onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando o seu conhecimento. Se ele é onisciente, o melhor que poderíamos fazer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico, ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por quê? Porque por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem, como um projeto que traçou e que um dia será trazido em substância e forma, mas ele já são reais e são eternos. Deus não está aperfeiçoando, ele é perfeito. O que eu sou, o que você é, já está terminado. Agora escute isto. O Senhor traçou um caminho. Você devia ser mulher, uma dona de casa, uma esposa, mãe de filhos. Você devia ser
Ele traçou como um pai de família, traçou como um marido, e lá na eternidade ele já sabia com quem você se casaria. Tá? Lá na eternidade ele sabia com quem se casaria, ele sabia das lutas que você ia ter. Ele não tirou essas lutas, não tirou, porque essas lutas estão dentro do plano dele para o nosso bem, para a nossa perfeição, tá? Ele colocou tudo, então você está caminhando. Quando você crê nisto, não há embaraço. Quando você crê nisto, todo obstáculo da vida não é por acaso. Todas as demandas da vida, elas não surgem aleatoriamente. Ele coloca exatamente isto, porque você teria que passar por isto para o seu próprio bem, tá? Agora, lá tem uma pessoa perfeita, semelhante a Cristo, e você vai parar lá. É inevitável você procurar mudar os pensamentos de Deus. É inevitável você procurar fazer com que o seu caminho melhore e que você possa dar um jeitinho e negar a palavra, um trechinho que você não agrada, e chegar lá. O crente cumpre todos os seus mandamentos. Ele tem prazer em guardar a palavra. Porque o prazer está na alma, o prazer está no seu ser interno. Então o prazer do Espírito Santo é ter uma igreja como essa nesta hora final. O prazer do Espírito Santo é ter uma dama como você, um varão como você, uma igreja como essa. Isso não está na mente, está na alma. E quando fala de alma, pouco é entendido sobre alma. Se a sua alma não é de Deus, ela não terá que voltar para Deus nunca. Mas se ela é de Deus, não tem quem impeça dela ir para lá. Eu estava falando de dois personagens ontem, e não sei ter o nome deles. Era Nabal e Abigail. Aquele homem que Davi foi lá e defendeu o seu rebanho, defendeu a sua propriedade. Era um tempo de guerra. Lá em 1 Samuel 25, não vou ler o texto, um tempo de guerra, um tempo terrível. E Nabal não teve nenhum prejuízo, porque Davi estava defendendo ali, guardando aquele homem, guardando sua propriedade. Depois Davi teve fome, ele e os seus homens, e mandou pedir comida para Nabal. Nabal chamou de leviano, de vagabundo, e desencadeou os adjetivos, né? Davi se encolerizou e disse: eu vou matar esse homem, o rei Davi. E a mulher de Nabal, Abigail, sabe o que ela faz? Ela pega tudo que Davi precisava e levou para Davi. Que historinha, não? Que historinha. Levou para Davi. E Nabal, quer dizer, louco, e matou a fome de Davi, aplacou a ira do rei. Quer dizer, aquela mulher fez o seguinte: ela atenuou a ira do rei, tá? Porque ele ia lá e acabar com tudo. Então ele se alimentou, ela veio e prostrou o pé do rei e disse assim: se o senhor acha digno que a sua serva venha a ti para te servir, que o meu marido não quis te dar. Aí serviu Davi, Davi voltou para casa, e aquele homem teve um ataque cardíaco e morreu. Ele deixou o caminho livre, e Abigail tornou-se esposa do rei. Amém? Nós éramos esposa de um louco, que Deus guardando tudo, ainda quando ele veio, esse louco
chamou de vagabundo, chamou de preguiçoso, o filho de Jessé, e não tem nada a ver com ele. Quando ele chegou, abriu a palavra, o sistema lá falou isso. O sistema que você estava, a sua religião, o Nabal seu, o nosso Nabal, se levantou contra o nosso rei. Mas aquele sistema morreu, aquele sistema acabou. Agora ele está livre para casar com esta mulher, porque agora ela está desimpedida, ela não tem mais marido. Agora ela casa com o rei, e quando ela casa com o rei, ela vai para o palácio do rei. O que Deus fez esse homem morrer, esse sistema acabar, e chamou você e te colocou uma aliança na sua mão, e casou contigo, e te deu uma pedra de coroa, te deu uma pedra, e você reconhece que você é filha do rei. Sabe aquela mulher das dracmas? Aquela mulher que tinha perdido uma dracma, mas que desespero ela entrou, que situação ela ficou. Ela tinha perdido uma dracma, e o seu marido estava para voltar de viagem, estava para chegar, e se ele encontrasse ela sem aquela dracma, ela era uma mulher divorciada, era uma mulher negada ou renegada, e ela começou uma grande limpeza em sua casa, passou a mão numa vassoura e fez a poeira subir, e correu para lá e correu para cá, desesperada atrás da dracma. Você não está desesperado nessa hora? Amém? Tem uma dracma e você tem que achá-la, porque o seu marido está voltando, o seu esposo está voltando, e se ele te encontrar como você está, você será uma mulher completamente renegada, colocada para fora. E depois ela achou, e quando ela achou aquela dracma, ela não guardou, não escondeu, ela pôs a dracma onde podia ser visto, para dar testemunho: eu perdi, mas eu achei. Aí a parábola diz que ela chamou as suas vizinhas para ver: olha, eu achei a dracma, eu achei a dracma, e vamos fazer uma grande festa, e vamos regozijar, porque o meu marido está chegando, e a dracma perdida foi achada. Amém? Nesse caso, você era uma dracma perdida e que ele resgatou. Neste caso, você achou a sua dracma e você convidou para vir adorar, para vir louvar, fazer a festa, uma grande festa, a festa do rei. Amém? Um tempo de festa celestial na igreja, um tempo de gozo, um tempo de regozijo, porque achamos a dracma perdida. Que tempo? A dracma foi achada. Você achou o seu lugar. Você achou o seu lugar no corpo. Você está posicionado no corpo. Por quê? Porque essa dracma te dá direito legítimo de ser esposa dele. E essa dracma que faltava para aquela mulher era a abertura da palavra. Quando a palavra abriu, disse: eu achei a dracma. E o meu esposo está chegando. Eu estou preparada exatamente para recebê-lo, porque nada nos impede de ter comunhão. O Senhor Jesus tem chegado em nosso meio e tem chamado a cada um nesta hora para mostrar, que você foi chamado por Ele. Ele te encontrou. Ele escreveu exatamente o seu nome no livro, e aquele nome não podia ser perdido, aquele nome tinha que ser encontrado. Ele encontrou cada nome no livro. Quando ele pôs todos os nomes no livro, ele então saiu, levantou do seu trono e veio com o livro aberto. Diz: Adão perdeu, mas aqui está conquistado. Amém? Agora, só mais um pouquinho, que esse negócio aqui não dá para deixar para trás, não. Deixa eu dar mais um pouquinho mais dessa mensagem. Veja como isso funciona.
Deus sempre teve seus pensamentos. Quando Adão como seus pensamentos ainda não estavam expressos. Ele leu o Salmo 139, foi que eu li ontem, só 2 versículos 15 e 16. E lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda antes de ser formado. Você é o que é. Você não está contente com o que você é? Então você não está contente com aquilo que Deus faz. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Dia a dia formadas. A família que você viria, a sua estatura, sua cor, seu trabalho, sua profissão, as suas lutas terrenas. Deus não te fez uma feminista, não. E Deus não te fez também um efeminado. Deus não faz coisa híbrida, não. Tá? Deus não faz coisa híbrida, não. Deus não te fez um delicado, não. Deus te fez varão. Te fez varoa. Mulher. Tá? Feminina. Que pode expressar, pode ser esposa, como você é esposa de um homem aqui na terra. Deus uniu vocês em matrimônio aqui por um determinado tempo. Isso não irá além da sepultura. Assim que o homem morre ou a mulher morre, aquele casal está desincumbido, acabou, termina aqui. Mas ele fez um contrato, ele fez um matrimônio que dura por toda a eternidade. O casamento do outro lado é eterno, não é um casamento, esse casamento é uma sombra, a noiva daqui é uma sombra, a nossa vida é uma sombra muito distante daquilo que é real. Mas para você ter uma ideia, quando você é esposa e é mãe, a diferença daquelas que não são. Quando você é homem e é varão, a diferença daqueles que não são. Então você percebe como Deus te moldou, te trabalhou, como Deus te fez e colocou tudo em ordem. E nós estamos contentes, felizes, porque Deus não nos chamou mais dentro da era. Deus tem nos chamado já fora da era. Quando chegamos na mensagem, já estava terminando a era. A era já foi em 56, que a era terminou, ela veio declinando aos poucos, até na abertura dos selos. Dali houve meia hora de silêncio, mas viria um tempo que a palavra abriria, e aqueles a quem ele escolheu, se manifestaria nesta hora, que é parte do corpo dele. Você não vai ser perfeito, você já é perfeito, porque ele te viu perfeito. Ele disse, e isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esses pensamentos era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos e encontrarmos
um Moisés, um Jeremias, um João Batista. Cada um deles era o pensamento eterno de Deus, expresso em sua época. Malaquias 4 nunca foi entendido por nenhum pregador dentro das eras, porque não tinha chegado ainda. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e tornou-se conhecido como a palavra. Isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali, com ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disto. Veja a precisão de Deus. Jesus, o Logos, estava na eternidade. O Logos era Cristo. Deus já estava em Cristo, lá na eternidade, em forma de Logos. Logos é quando você pode ver, pode olhar e ver uma luz, o Logos que saiu de Deus. Cristo era o Logos. E quando aquele Logos foi formado, para formar o Logos, ele trouxe cada um de vocês e colocou naquele Logos. Então começou com Adão, depois ele pôs um Noé, depois ele pôs um Abraão, depois ele pôs um Jó, e depois ele pôs um Jacó, e vai colocando, e vai formando. Então você é parte deste Logos, que saiu de Deus. O Logo é uma luz que se pode ver, como é o pilar de fogo, estava numa luz. Quando aquela luz aparecia, lá estava a noiva, lá estava Abraão, lá estava Jacó, lá estava Moisés. Era uma luz, mas esta luz encabeçou a raça humana, quando o Verbo buscou uma mulher, separou uma mulher na terra, virgem, e disse: o seu ventre será ocupado pelo Logos em forma de carne. E aquela mulher estava tanto naquele Logos, que quando veio o anúncio que ela se engravidaria, sem conhecer um varão, pela mensagem de Gabriel, ela disse: cumpra-se em mim a sua palavra. Ele vai lá, arruma um homem para ser pai dele. Jesus queria um pai na terra, queria uma mãe na terra, então escolheu dois. Escolheu Maria e José e ponto, amém? Jesus queria ser eu na terra e me fez assim. Ele queria ser você e te fez assim, amém? Então não é você que foi a ele, ele veio a nós, amém? Jesus queria ser de cor negra, então tem os negros, tem os brancos, os amarelos, os baixos e os altos. Jesus queria ser o médico, ele veio e tornou-se o médico. Queria ser o engenheiro e veio no engenheiro. Ele queria ser Abraão, então Abraão caminhou com ele 25 anos. Ele queria ser Jó, cheio de lepra, e ele foi Jó. Ele queria ser Paulo, ele foi Paulo. Ele queria ser o irmão Brana e se tornou o irmão Brana, amém? Ele queria ser uma mulher como você, virtuosa, ele se tornou você. Ele tem descido aqui para manifestar a ele através da sua vida, amém? Aleluia! Então não é eu que quis ser ele. Que coisa tremenda. Vê os seus cantores, que juízo, hein? Começa a melhorar essa coisa aí, hein? Se ele cantou em você, você tem que cantar bem. Se ele tocou em você, você tem que ser um músico honrado.
Se ele me fez um pregador, é melhor me sacudir e saber o que estou falando. Se ele é um diácono aí, então seja o melhor. Porque as pessoas não têm esse entendimento, que quando você está fazendo, é ele fazendo. Você não quis ser, ele quis que você fosse. Tá? Ele quis que você fosse. Ele quis ser um Eliezer para ir buscar uma Rebeca. Tá? Então, ele desceu aqui, esta forma que você é, que eu sou, em um corpo mortal, limitado, tá? E diz, essa será a minha casa num determinado tempo. Gadareno tinha uma legião de demônios, mas aqueles demônios eram invasores, somente invasores. Aquela casa não era dos demônios, aquela casa não era do adultério da samaritana, não, aquela casa era dele. Esta casa que é você, que os demônios possuíram, não era deles, era o invasor. Ele desceu e mandou essa gente para fora, esses demônios para fora, e disse, aqui é o meu lugar. E tomou um corpo de carne e desceu aqui, por isso ele é carne da sua carne e osso dos seus ossos, amém. Teve o tempo, você não nasceu crente, você não nasceu santinho, você teve todo tipo de embaraço no mundo, mas tinha um tempo que diz, olha, vou fazer uma marca aqui, ó. Quando ele chegar nesta marca, eu vou mudar a vida dele. Quando chegar nessa idade, eu vou mudar a vida dela. Se você entendeu isso, você sabe por que você está chamado nesta hora. Dali a coisa mudou. Você não encontrou, eu vou fazer uma mudança, eu vou ser crente da mensagem, eu vou batizar em nome do Senhor Jesus. Seu urubu velho, carniceiro, você não faz isso, ele te chama, e o seu coração se compunge, e você fica cheio de temor, você começa a ser avesso ao mundo, você começa a andar contrário à rotação do mundo, vira o contrário à coisa, o mundo vai para um lado, você vai para o outro, o mundo se veste de uma maneira, você se veste de outro, então tudo é mudado. Agora você reconhece que não é você, ele tem feito isto, ele tem se manifestado, porque na verdade fazer um trabalho para o Senhor, exclusivamente para Ele, tem que ser chamado. Todas as pessoas que fazem uma coisa na igreja têm algum interesse pessoal no sistema religioso. E todos que fazem alguma coisa para o Senhor com interesse pessoal, vai quebrar a cara. Às vezes você faz, e você paga um preço para fazer. Paulo pagou um preço para trazer o evangelho aos gentios. Paulo pagou um preço, Paulo teve problema, tá? Teve problema, ele foi cúmplice da morte de Estevão, carregou aquilo a vida inteira, ele teve na presença do Senhor, como onde esteve o irmão Brana. Paulo teve lutas, Paulo foi pobre, Paulo não quis ter mais dinheiro, Paulo fabricava tenda para a sua sobrevivência, ele entregou, ele se rendeu, tudo a Cristo, não queria mais nada, ele queria chamar e buscar cada semente que estava no seu dia na terra, e Paulo colheu cada semente da era de Éfeso. Esse era o serviço dele. Ele tinha prazer em ser mártir, ele não se conformava com a morte natural, ele queria ser um mártir, e Deus fez com que isso acontecesse, que no ano 69, Nero mandou cortar o seu pescoço numa guilhotina e jogou sua cabeça num bueiro. Tá?
O prazer dele era morrer como mártir, que ele viu a morte de Estevão. Agora, o prazer nosso é ser como Cristo. E se em tudo nós representamos Cristo, por causa da mente, quando o Logos se encarnou no ventre de Maria, ele sabia que tinha uma igreja ao longo dos 2000 anos que iria se encarnar nela. Aquele Logos veio dentro do seu ser, que é chamado hoje de Shekinah, a glória da Shekinah, que é o batismo do Espírito Santo, que é a presença dele. Agora, deixa eu entrar aqui numa outra parte rapidinho, só para deixar isso mais claro. O profeta diz assim: seu sinal dado por Deus para esta era provará o que ele é. Olha, seu sinal, tá? Dado por Deus para esta era provará o que ele é. Todos saberão disto. Deus vindicará isto. Ele mostrará sinais e maravilhas como nunca foram feitos na terra. Estão observando isso? Note bem o que eu estou falando. Eu estou lendo 183, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Tá? Eu não quero dizer convulsão, tremedeira, falar em línguas. Ele estará de volta com a palavra de Deus, como este homem tinha. Por quê? Está profetizado dele em Malaquias 4. Ele está falando de um ser, de um homem que iria manifestar em Malaquias 4. E Apocalipse 3, deste modo ele virá. Não há nada que vai impedi-lo. Ele está chegando. Ele estará aqui. Deixe que o povo caia sobre o seu rosto hoje e comece a clamar por Deus e observe o que acontece. Você verá aparecer em poder, sim senhor, de acordo com a Escritura. Sua mensagem de sinal será converter o que será. Nós saberemos que ele é o quê? Como nós saberemos o que é a pessoa certa? Como você saberia que Malaquias 4 é irmão Branner? E essa é a pergunta que ele faz. Sabe, Israel perguntou isso uma vez em Deuteronômio. Eu creio. Ele disse: como nós saberemos que este será a pessoa certa? Como nós saberemos? Deus nos diz que nós conheceremos. O que ele fará? Ele estará convertendo o coração dos filhos de volta à mensagem pentecostal do princípio. Olha que coisa! Um sinal que se deixa passar por alto. O verdadeiro sinal. Eles falham em ver. Eles sempre falham. De volta à verdadeira igreja, a verdadeira mensagem. Ele permanecerá sozinho contra as denominações. A coisa mais incrível que eu vejo aqui é que está falando de um ser. O que ele ia fazer? De um homem. Né? Qual que era o seu compromisso? Converter o coração dos filhos aos pais. Ele permaneceria sozinho contra as denominações, confiante, sem medo, como assim diz o Senhor. Ele não se
comprometerá com nenhuma denominação. Ele não terá nada a ver com nenhuma. Ele não exercerá nenhuma influência por ninguém. Ele estará diretamente na palavra, ou assim diz o Senhor. Deus vindicará seu ministério com sinais e maravilhas, grandes revelações da palavra, e revelando ao povo que dia que está próximo, ele permanecerá como Pedro e João permaneceram no dia de Pentecostes, depois do Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo, batizados ali, e eles permaneceram naquela corte do Sinédrio, eles permaneceram ali com toda a intrepidez, como poderiam estar. Eles disseram: nós proibimos de ensinar, mas de ensinar no nome de Jesus. Ele disse: é certo para nós ouvirmos a voz, ou a Deus. Julguem entre vós mesmos, ignorantes e letrados. Eles eram profetas ungidos por Deus. Eles eram sinais do Espírito Santo. Eles eram profetas e eles sabiam. Eles eram como João, eles haviam estado ali no Pentecoste, eles haviam encontrado algo. Eles não eram como a maioria dos nossos pregadores de hoje, pretensos, gabando-se de grande organização que temos, de quanto temos em nossos grandes grupos. Nós nos colocamos como uma grande organização, nós fazemos grandes obras missionárias. Oh, misericórdia! Uma influência política e assim por diante. Uma influência política, seguramente, eu disse, algo há. Em alguns minutos, você sabe o que estou falando? Um sinal que é profetizado, um sinal que tem chegado ao mundo, e o mundo repete a mesma cena dos dias passados. Só reconhece o sinal depois que o tempo já foi. Quando o sinal já tem passado e não se repetirá mais. Estou falando do povo da mensagem. Eles só irão reconhecer a abertura da palavra quando a noiva for raptada. Eles só vão deixar de rodear o deserto depois que o juízo cair na terra. Eles não se despertaram com Malaquias 4. Eles gostam da mensagem de Malaquias 4, mas não se converteram. Que a conversão de Malaquias 4, o trabalho dele era levar a igreja de volta lá no princípio, em toda a pureza da palavra. Levar a igreja lá no princípio, tudo que Deus fez no princípio, a igreja retornaria lá, para que Deus possa, quando a igreja estiver lá, levantar cada santo durante as eras. E disse que sinais e maravilhas acompanhariam o seu ministério, tá? Diz o profeta, sinais e maravilhas como nunca houve na história, acompanharia o seu ministério. E isso foi tão grande, tão poderoso, e eles não conseguiram assimilar e entender o ministério do irmão Branham. Agora, exatamente, Israel amava Moisés quando viu o Mar Vermelho aberto. Quando o maná caiu, tá? Eles gostavam de Moisés, até que um dia eles ficaram nervosos com Moisés, quando Moisés feriu a rocha por 2 vezes. Sem Moisés eles não faziam nada, mas eles nunca se converteram. Israel, que saiu do Egito, nunca se converteu à mensagem de Moisés, nunca. Porque se eles tivessem convertido, eles aceitariam que quem mandou 12 homens lá não foi Josué, foi Moisés que mandou 12 homens. E eles não criam naqueles homens comissionados por Moisés. Se eles crescem, eles recebiam a mensagem que eles
tinham trazido da nova terra. Então eles não creram em Moisés. Andava ao redor de Moisés por causa do maná, andava com Moisés por causa da água da rocha, andava com Moisés por causa da cura divina, mas nunca receberam Moisés naquilo que Moisés era. Eles nunca receberam o irmão Brana naquilo que o ministério dele é. Receberam o irmão Brana como profeta, sim, tudo bem, mas quando o profeta sai da esfera de um profeta e passa a manifestar o ministério de Cristo, quando Cristo está escondido atrás do véu nesta hora, atrás do véu, fez do irmão Brana um santuário, fez do irmão Brana um lugar de misericórdia. Quando ele entra, esconde ali atrás e começa a criar esquilos e começa a fazer grandes obras, então agora eles estão vendo um homem. Nunca viram Cristo no ministério do profeta, nunca viram Cristo do irmão Brana, e por não ver, eles não puderam se converter, porque quem converte é Cristo, e eles viram o homem e não viram Cristo. E hoje temos grandes grupos no mundo que viu o irmão Brana, mas nunca viu Cristo na terra. Nesta hora, abrindo a palavra, trouxe o livro, abriu o livro, revelou os mistérios, chamou esta gente, chamou esta noiva, chamou este povo que ele escolheu, que ele chamou antes da fundação do mundo, para crer na palavra da maneira que foi aberta lá no Quênio Sabino. Agora, para enfatizar isto, eu quero que você preste atenção na simplicidade das coisas que Deus fez. Se eu estivesse lá naqueles dias, e Deus te chamou para hoje, se você estivesse lá naqueles dias, talvez você ficasse contra o irmão Brana. Se você vivesse nos dias de Abraão, talvez você não cresce, porque você não foi feito para os dias de Abraão. Você não foi feito para os dias de Josué. Se Deus te fizesse para os dias de Josué, você andaria com Josué. Se Deus te fizesse nos dias de Abraão, você andaria com Abraão. Você andaria com Moisés. Se Deus te fizesse para os dias de Noé, você entraria na arca com ele. Tá? Mas Deus te preparou, Deus te viu, Deus te chamou para o tempo, a hora final. Um dos tempos mais difíceis da história estamos vivendo, a hora mais complexa que o mundo já viveu, são os nossos dias. Isso não nos tem incomodado nem um pouquinho. O deserto seco, o deserto escaldante, nunca incomodou Abraão. O deserto nunca incomodou Moisés, porque estava vendo além do deserto. O corpo de Abraão velho nunca incomodou Abraão, porque ele sabia que estava vindo um corpo novo, que era o seu filho. Ninguém ia impedir aquilo, porque ele tinha ouvido, recebido do Senhor. Quando você tem isso no coração, que você está vendo o que Moisés viu, você está vendo que Moisés foi oferecido para ele ficar no palácio de Faraó e ser um faraó, né? Ou ser um rejeitado por Cristo. Ele fez uma escolha, como diz aí no ditado, bizarra, uma escolha de um homem insano. Eu vou ser escravo. Eu vou ser escravo, vou andar com essa gente aqui, mas não vou ser o governador do mundo. Entendeu? A decisão de Moisés, a decisão dos homens espirituais é uma loucura. Para as pessoas naturais, a sua decisão é uma loucura para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus amigos, mas essa decisão não é sua, Ele decidiu por você, amém? Ele está em você para fazer essa decisão. Agora, a grande bem-aventurança, a grandeza disto, se você tiver a bem-aventurança de entender, de assimilar, de absorver
o que está sendo pregado nesta manhã, Deus não te escolheu para eras passadas. Deus não te escolheu para ser um luterano nos dias de Lutero. Deus não te escolheu nos dias de Martim, de Irineu, nos dias de Wesley. Deus tinha um povo para a hora final. Deus tinha um povo com a visão de ver Cristo no pilar de fogo, de ver Cristo na nuvem. Isso foi muito bom, mas agora estamos além disso, é ver Cristo em ti mesmo. É ver Cristo em carne e osso, é ver Cristo na sua alma. Olhar-se, lá é Ele, a Bíblia diz que é Ele, porque aquele pilar de fogo falou com Paulo e disse: eu sou Jesus. Na nuvem, Deus falava com Israel, e esta nuvem apareceu também, e está aqui diante de nós, esta nuvem, com o formato do rosto de Cristo, o supremo juiz julgando a terra. Então não é difícil de você ver que Ele está na nuvem e que Ele está no pilar de fogo. Agora a dificuldade é ver Cristo em você. É ver Cristo manifestando através da sua carne, é ver Cristo manifestando através da sua vida, e você não encontra Ele em lugar nenhum, a não ser em você mesmo. E se Ele está aí, você não é mais aquela pessoa do passado, você não tem seus próprios pensamentos, você não tem os seus próprios direitos, você não tem suas próprias decisões. Antes de tomar uma decisão, você vai a Ele e fala: Senhor, essa decisão é correta? Ô Senhor, o que aconteceu aqui? Por que aconteceu essa tragédia? Foi para uma causa, para o seu bem. Por isso que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não, senhores, não é desta maneira que nós podemos fazer. Ele tem feito. Então Ele te moldou. Ele pegou esse barro velho aí e foi moldando, foi trabalhando com esse barro e fez o que você é. Você obedece a Deus? Não. É o próprio Filho obedecendo o Pai? Sim. Jesus foi obediente ao Pai porque o Pai estava nele. Você obedece a palavra porque a palavra está em você, senão você não obedecia. Aqueles que não obedecem a palavra é um sinal nítido e claro que Cristo não está nessa pessoa, portanto ela nem sequer encontrou com Deus aqui. Agora, eu quero ver se meu povo entende, se eles compreendem que Ele está em você, e que Ele quer falar através de você, e que Ele quer repetir as obras que Ele fez através de você. Vocês estão compreendendo isso? Ele te desenhou, Ele te fez com esta natureza, Ele pôs esta fé no seu coração para falar o que Ele falou, criar esquilos, tirar um homem podre da sepultura. É exatamente isto. Isso não é para impactar o mundo, isso não é para fazer um ministério sobressalente, não é revelar os doentes na igreja e saírem curados. Isso não salva. Um canceroso curado pode ser curado do câncer e ir para o inferno. Uma pessoa liberta da cachaça pode ser libertada da cachaça pelo poder de Deus e ir para o inferno. Não é isso que estamos falando. Nós estamos além disso. Nós subimos todos os degraus e chegamos na mente de Deus. Mente de Deus. É muito fácil entender. Os pentecostais foram à boca, falaram em línguas, foi. Mas Deus deixou a boca para trás e subiu para a mente. E a mente está nos seus olhos, nos olhos espirituais, não nos olhos físicos. Tem alguma coisa mais acima da cabeça? Então olha naquele corpo lá, começa com fé e termina em amor. Se isso é o fim, não é? Se essa é a hora final, não é? Se esse é o tempo da ressurreição, se esse é o tempo da nossa transformação, se esse é o tempo do rápido, é só olhar no gráfico. Não tem mais nada para frente, acabou. E não acabou hoje não, acabou em 63 a 56 anos passados. E Deus fez silêncio, ficou quieto, esperando que você chegasse, esperando que eu chegasse,
Esperando é uma expressão, ele sabia a hora e o dia que você viria. Ele esperou todos esses 40, esses 50, ou seja, esses 40 anos, ele esperou até aqui, para você ser chamado, para compor a noiva, para compor esse ministério, o ministério final. É o fechamento de tudo, é o fechamento do tempo, é o fechamento de tudo, é a abertura para a eternidade. O novo dia está rompendo, uma aurora está chegando, e você não pode perder isso. Nós temos que ser mais fiéis a Deus, ser mais crentes, mais corajosos, mais destemidos, mais valentes nesta hora. Amém. É a hora da nossa passagem, é a hora para deixar essas 3 dimensões e ir para aquela perfeita dimensão. O tempo chegou, é só olhar a estatura de um varão perfeito. Não vou passar em detalhes por isso. E você vê que a boca, diz o profeta, foram os pentecostais, e que o olho de Malaquias 4 passou pela terra, e Deus, na sua mente infinita, tinha esse grupo lá, para esse dia, para esta hora. Então você não é uma criatura aventureira, aventurando ir para o céu através de uma religião, aventurando servir a Deus por um líder, por um cabeça. Não, você é livre para servir a Deus. Eu quero que você seja livre. Deus quer que você seja livre, que você reconheça a sua posição no corpo, que você dê valor àquilo que Ele fez por você. Dê valor a essa igreja que Ele levantou para nesta manhã nós estamos reunidos adorando aqui neste lugar, com a presença dEle viva em nosso meio. Jesus Cristo ressuscitado dos mortos se encontra aqui neste lugar. Amém. Agora, lá em 2 Coríntios, eu li isso ontem, 2,16, Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo está aqui. Agora, se você estava na mente dele, a mente dele vem aqui. E Deus enviou a palavra, e a palavra começou. Você já leu lá, não vou entrar nisso, que minha hora avançou, senão eu ia elegir-nos agora, que o Espírito Santo, ele estava pairando sobre as águas, lá em Gênesis, né? Não tinha nada, mas o Espírito de Deus já estava ali. Aí o profeta faz uma ilustração, a pomba já estava voando sobre as águas, chamando à existência tudo o que estava nas águas. O Espírito Santo veio nesses 2000 anos de eras e começou a sobrevoar a terra, e arrulhando e chamando um por um. Chamou Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, os pentecostais, e o último voo da pomba, arrulhando sobre a terra, te chamando. Arrulhando sobre a terra, milhões, milhões e milhões, bilhões de ouvidos. Ninguém ouviu a pomba arrulhar, mas você tinha um sistema, você tinha um cristal aí, tá? Você tinha um receptor aí dentro que ouviu o arrulhar da pomba. Como Abraão ouviu em Ur dos Caldeus, como Noé ouviu nos seus dias, como Moisés ouviu nos seus dias, como Paulo ouviu nos seus dias, você ouviu a voz do Senhor te chamando. Você não ouviu aqui, você ouviu na alma. Algo aconteceu na sua alma, uma voz falou, uma voz bradou e apagou o velho mundo, apagou a sua velha natureza, apagou nossas razões, nossos conceitos, apagou tudo, que tinha uma voz maior, tinha uma voz poderosa, um trovão ecoou na sua alma, você deixou tudo e levantou, diz: eu levantarei
voltarei e agora caminharei com meu pai, como o filho pródigo fez. Um trovão te acordou. Um trovão te acordou. Esses trovões não foi para o mundo. Esses trovões não faz homens famosos. Esses trovões, ele traz três coisas. Traz três coisas. Primeiro, abertura da palavra. Segundo, a palavra falada. E pregar a almas encarceradas. É isso que ele falou nessa hora. Três coisas. O livro aberto, a palavra falada e ministrar a almas encarceradas. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso serviço. Quem ouviu a voz do Senhor? Eu quero terminar, mas não posso deixar isso para trás, que nessa noite eu fui procurar esse assunto aqui. Deixa eu acertar esse microfone aqui. E de vez em quando ele escapa aqui e começa a me dar trabalho. Eu vou ver, vou falar sobre algo nesse momento, para a gente encerrar, para ver assim. Põe aqui para mim, Alex. Nem sei para onde foi esse negócio. Esse negócio deu certo, não. Se você conseguir. Não sei lá para onde foi isso aí. Está aí? Não está? Então deixa assim mesmo. Pode deixar aí. É muito fácil, quer ver? Vou resolver já a coisa, quer ver? Tá, pega esse paletó aqui para você ver só. Acaba o meu problema. Não, agora não precisa nem mais por isso aí. Sem paletó resolve. Quer ver uma coisa? O irmão Brana, ele disse, eu falei isso ontem, ele disse que aquele touro nunca mais foi o mesmo. Lembra aquele touro que ia matar o profeta? Nunca mais foi o mesmo. Aquele touro, o diabo entrou naquele touro, e aquele touro matava quem estava na frente. Era touro de tourada, né? De rodeio. E o irmão Brana entrou naquele campo. E aquele campo era do touro. Quando o touro veio, o irmão Brana não fez uma oração. O irmão Brana não chamou pelo nome do Senhor. Ele só disse assim: me desculpa, eu entrei no seu território, mas eu estou indo orar por um irmão doente. Quando ele falou isso, falou com o touro, conversou com o touro, e o touro entendeu. O touro entendeu. Depois que a mula de Balaão também viu o anjo, então fica fácil para você saber que o touro entendeu. E o touro, quando se aproximou do irmão Brana, ele entrou não numa atmosfera daqui, mas numa atmosfera celestial. Ao redor do irmão Brana tinha uma atmosfera divina, tinha uma outra dimensão. Quando ele atinge aquela dimensão, o touro ficou quieto, deitou bem do lado do irmão Brana. O irmão Brana disse: foi os olhos mais piedosos que eu já ouvi de um animal, foi daquele touro. Isso era para sacudir a América. Ele contou esse testemunho por muitas vezes. Então entra você lá no campo do touro bravo e faça o que o irmão Brana fez, se o touro não fura sua barriga com o chifre. Porque ele mandou o Robert entrar lá, entrar aqueles pregadores. Então entra lá, vai lá. Você vai ver o que o touro vai fazer com você. Entra na área de um touro de rodeio para você ver o que vai acontecer. Né? Você percebe então o que estava ao redor do irmão Brana? É o que deve estar ao nosso redor. Agora, deixa eu citar outra coisa aqui. Isso está dentro exatamente da palavra falada. Vocês se lembram, entre muitos episódios, do peixinho, da gambá? Mas o impressionante da gambá, que o projeto era para matar a gambá. Ela não tinha chance nenhuma.
Agora o profeta, ele falou algo aqui que me chamou a atenção. Porque a gambá foi guiada por Deus. Aquele touro entrou na presença de Deus. Tudo que entra na presença de Deus é transformado. Só o homem ímpio que não. Até o touro muda, o homem ímpio não. Estou pregando aqui, eu sei que tem uma atmosfera aqui. Eu sei que tem uma unção neste lugar. E quantas pessoas entram nessa unção e vão embora, não acontece nada com ela. Mas quando o touro entrou, houve. E quando a gambá ficou lá, foi guiada. Outra coisa, o profeta fala o seguinte, que ela passou por 4 casas. Ela saiu do mato, passou por 4 casas, se arrastando e com a pata quebrada. Na 5ª casa ela entrou. A graça estava na 5ª casa. E ficou na escada dele por 24 horas. E todos diziam que o Mombando tinha que matar a gambá. E o Mombando tentava matar a gambá e não conseguia. Até que de manhã, quando o sol saiu, ele levantou, quando ele foi, o Espírito Santo parou ele. Escuta, você não disse que ela é uma dama e quer matar ela? Ela está aqui para receber oração. E o profeta disse, perdoa o seu estúpido servo. E chegou para a gambá e disse, Jesus Cristo te cura, vá para as matas desfrutar. Mas o impressionante, acho que eu marquei aqui, deixa eu ver. Aqui. Então, cedinho, mostrando que ela havia estado deitada ali em torno de 24 horas, esperando pela sua vez de receber oração, pois ela era um animal. E quando o Espírito Santo disse, saia ali e ore por ela, o Deus do céu curou, e ela rapidamente reuniu seus filhotinhos em sua bolsa e olhou para trás para mim com olhos de aparência mais triste que já vi, como dissesse, obrigado, bondoso Senhor. Estrada abaixo ela foi. Ela passou, agora que ele fala, ela passou outras 4 casas, mais próximas da rua do que a minha, para entrar no portão. Umas das 3, 4, na 5ª, ela entrou, Jesus. Ela entrou pelo portão, ela não esperou lá fora, nos arbustos, ela não esperou na sombra, ela foi andando no sol para chegar até ao degrau da porta. Ela deitou-se ali pacientemente, não rosnando, nem murmurando, esperando pela sua vez receber oração. Ela não ficou debaixo de uma sombra, que o sol era escaldante, ela não ficou lá esperando, ela foi num lugar que o sol estava quente e ficou ali esperando até... Ela durou 24 horas com vida depois de quase morta, e o profeta levantou a gambá. Se Deus pega um animal irracional e leva na fonte, se Deus pega um animal irracional e cuida daquela vida e leva na fonte, que nem alma tem, tá? Que é um animal irracional, leva lá na fonte e fica esperando por oração, o que você vai falar para Deus no dia do juízo? Você fica na sua casa porque você está cansado, porque trabalhou muito para o seu patrão durante a semana e você tem muita canseira para vir na igreja. Isso é pecaminoso. Esta gambá não procurou conforto e aconchego, ficou no lugar exposta ao sol, até que ela recebesse oração. E o profeta diz, o Espírito Santo guiou essa gambá aqui na minha porta. Um animal irracional, tocada pelo Espírito de Deus, levado à fonte. Como Jesus veio esta fonte diante de nós nesse tempo aqui.
tá? Para chegar para você e dizer assim: olha, eu estou aqui, eu quero que você beba desta fonte que é a palavra, eu quero que você alimente-se da minha palavra, eu quero te dar o meu Espírito. Eu estou esperando uma oportunidade para que você abra o caminho para que eu possa te encher com o Espírito Santo, te encher da vida eterna e converter o seu coração à mensagem de Malaquias 4. Agora veja lá. E diz, e logo quando eu obedeci o Espírito Santo, Deus restaurou a saúde da gambá. Ela apanhou seus filhotes e voltou para o seu lugar de moradia. Não houve som incerto. Deus que enumera as penas das aves, dos pássaros, sabe onde cada uma delas está. O Deus que enumera os cabelos de sua cabeça, o Deus que passeia nas asas da manhã, aquele que criou os céus e a terra, conhece cada criatura e cada ser. Ele é Deus. Esta é sua palavra. Os céus e a terra passarão, porém ela nunca passará. Não seja enganado pela doutrina dos homens. Creia em Deus e viva. Amém. Preste atenção, vou encerrar. Esta gambá e aquele touro, eu disse ontem, que estão lá no juízo para julgar a sua atitude e a minha. O que Deus fez por aquela gambá, e como Deus mudou a natureza do touro, isso vai ser um testemunho. Deus viu, aqui nesse tempo, detalhadamente, que Ele ia enviar um animal irracional na casa do profeta, para que a igreja possa entender que Deus cuida do menor animal da selva, para entender que Deus responde a oração para um animal que não sabe o que é fé, não sabe o que é salvação, não sabe nada sobre redenção. Ele envia um animal e manifesta desta maneira que ele manifestou na porta da casa de Mombrana, para que a gente tenha consciência, para que nós saibamos então o que Ele é capaz de fazer nesta hora. Não foi por acaso o caso da gambá, não foi por acaso o caso do touro, não foi por acaso a ressurreição do peixinho. Deus só quis trazer nesta hora, na abertura da palavra, que Ele cuida de tudo o que Ele criou. Agora, Ele pôs o poder criativo dentro de ti. Tá? O poder criativo que chamou a saúde daquela gambá, que trouxe os filhos de Múzier, o poder criativo que ressuscitou aquele peixinho, não ficou lá no rio, e nem ficou lá com o irmão Brana na porta da casa dele. Aquele poder se estendeu através dos anos, e este poder criativo que estava na mente de Deus, manifesta agora no povo eleito. Aquele Deus que criou um cordeiro em lugar de Isaque, aquele Deus que foi na casa de Abraão para comer a comida de Abraão, a comida dos mortais. Comer a comida dos mortais, e revelar o que estava no coração da igreja de Sara, e decretar a destruição de Sodoma. Esse Deus passou pela terra através de William Branham. Este Deus agora está passando na jornada final, na última cavalgada, através da noiva, que é o corpo dele. Deus abençoe em nome do Senhor.